E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Bora pra cima! Bora pra cima, Ricardo Noblar. Começa com quase 1 hora de atraso, mas por um motivo nobre. Esse atraso começa agora a live do no Blá Blá Blá, no X, no YouTube, talvez lá na sede da CBF também. Será que eles estavam acompanhando o boletim do Metrópolis? Há pouco, o Metrópolis noticiou a queda do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Cai, Edinaldo Rodrigues. Vem, Carlo Ancelotti. No momento em que a CBF, dias depois que a CBF divulga a contratação do Carlo Ancelotti, o técnico com o maior número de títulos na Europa, o maior vencedor do futebol atual, cai Edinaldo Rodrigues. E aí fica a pergunta no ar, pergunta feita por Galvão Bueno ontem, numa rede social dele. E se cair o Edinaldo, o Carlo Ancelotti virá? Ou o Carlo Ancelotti vai desistir da seleção brasileira? Dúvida levantada pelo Galvão Bueno, numa rede social dele, repito, e dúvida que está sendo ventilada por muita gente neste momento. Afinal de contas, o Carlo Ancelotti era a boia de salvação do Edinaldo. Ele acreditava que poderia ofuscar as notícias negativas, esse momento de turbulência que ele vive na CBF. Ele sabia que estava prestes a ser retirado e fez de tudo para antecipar e anunciar o quanto antes a contratação de Carlo Ancelotti. Fez isso. Antecipou tanto que chegou até a furar o olho do Real Madrid. Ele tinha combinado junto com o Ancelotti que a CBF divulgaria a contratação do técnico italiano em conjunto com o Real Madrid. Os dois fariam notinhas ao mesmo tempo para anunciar a vinda de Carlo Ancelotti. Mas o que fez Edinaldo Rodrigues, esse que agora caiu da presidência da CBF? Ele antecipou o anúncio da contratação do Ancelotti, jogou o quanto antes em uma rede social e fez isso para tentar se ofuscar, tentar se livrar um pouco da sombra da denúncia de ter falsificado uma assinatura para poder concorrer à presidência da CBF e acabou sendo eleito. Mas não deu certo. Mesmo com o anúncio de Carlo Ancelotti, o destino dele, pelo jeito, já estava selado. A Justiça do Rio de Janeiro anunciou, portanto, o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por conta dessa história da assinatura falsificada de um vice-presidente da CBF, que já estaria mal das faculdades mentais devido a um câncer e que teria sido iludido a assinar, sem saber o que estava fazendo, uma ata que possibilitou uma nova eleição na CBF, eleição vencida por esse daí, o Edinaldo, que agora dá adeus ao comando da Confederação Brasileira de Futebol. Será que Ancelotti virá mesmo? Eu acho que virá. Espero que venha, porque saindo Edinaldo e vindo Ancelotti, quem sabe chega o Hexa, Ricardo Noblar. Você que acompanha futebol há tantas décadas, está espantado com o que está acontecendo com a CBF? Eu nem um pouco. O que já aconteceu com a CBF, inclusive com a cumplicidade da imprensa durante muito tempo, é uma coisa absurda. Na época de vários ex-presidentes, me lembro desde o João Avelange, depois dele foi o Ricardo Teixeira, isso? O Ricardo Teixeira? Teixeira. Que era até o genro do João Avelange. Pois é. Então, veja, a história da CBF, pelo menos a história conhecida que eu me lembro, e olha que eu já acompanho isso desde, pelo menos quando era garoto, e comecei a me interessar por futebol com a Copa do Mundo de 58, veja por aí, transmitida ainda pelo rádio, e mal transmitida, porque era com muita zoada. Essa coisa da CBF sempre foi muito... É uma história de muita podridão. Muitas delas denunciadas, depois muitas delas superadas, e aí davam lugar a outras, e não é nenhuma novidade. Eu acho que agora
Eu também acho, mas é puro achismo. Ninguém tem essa informação ainda. Que o Lancelotti virá. Até porque o Fernando Sarney, que vai assumir agora a presidência da CBF, porque ele é um dos vices da CBF, ele seguramente não vai dar o dito pelo não dito numa altura dessa. Há 2 jogos ainda pela frente, fase de classificação, e o Brasil está mal das pernas, está mal de resultados. Então, eu acho que o Ancelotti também deve ter pensado nisso, ele deve ter se cercado de cláusulas de segurança. Vem cá, e se trocarem aí o presidente da CBF, como é que vai ser? Continua de pé todo o nosso acerto? Eu acho que deve continuar. Agora, quando isso acontecer, eu não sei se ainda o Edinaldo pode recorrer dessa decisão, porque é uma decisão da Justiça do Rio. Eu não sei se cabe ainda algum recurso. Se não couber nenhum recurso, aí você vai ver, vocês todos vão ver, vai começar a aparecer coisas dessa administração do Edinaldo que até Deus duvida. Muitas delas já foram denunciadas. A revista Piauí já trouxe recentemente uma reportagem de grande extensão falando da bagunça, e não só da bagunça, dos negócios suspeitos ou mal conduzidos dentro da CBF. Mas há um medo coletivo de que, olha, se a gente falar muito mal da CBF, isso pode prejudicar a própria seleção. Eu acho que não. É o contrário, isso só beneficiaria a seleção brasileira. Mas, enfim, esse não é o meu ramo. Eu sou um amador em matéria de esportes. Eu apenas acompanho. Vamos ao que estava planejado, Guga?